Novamente chegamos a este final de semana e vamos a fazer um aprofundamento, uma leitura orante, fazer dessa palavra um momento mais forte de encontro, de estudo, de oração, de reflexão, de oferecimento de nós a Deus. Vamos a invocar a Deus e pedir que Ele envie seu Espírito a nossos corações para poder entender sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, a nossos corações e fazei que a Tua palavra ilumine nossos passos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho desta semana é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, até capítulo 10, versículo 8. Nós abrimos nossa palavra e lembramos esse momento da leitura do texto, onde nós abrimos o coração, os ouvidos, para prestar atenção ao que o texto diz, nos gestos, nas palavras, nas cores, na situação, os personagens. É bom lembrar uma e outra vez e prestar atenção àquilo que o texto diz. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a mesa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da mesa que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento da leitura, portanto, é momento de ver o que o texto diz. Prestamos atenção a um Jesus das multidões, um Jesus que vê as multidões. Ele não é indiferente. Ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Eu leio e presto atenção ao ver de Jesus, a compaixão de Jesus para com as multidões e algumas atitudes que aparecem no texto. Estavam cansadas, abatidas, desorientadas, ovelhas que não têm pastor. E olha para os discípulos. Da multidão, eu distingo outro grupo, o grupo dos discípulos. O texto me faz imediatamente identificar dentro da multidão os discípulos, que vão ser os apóstolos, os 12, que são chamados, são destacados do meio da multidão. E disse: a mesa é grande,
os trabalhadores pouco. A messe, o povo que está como ovelha sem pastor. E os trabalhadores que são os que devem anunciar o reino de Deus. Porém, ele pede para todo o povo, para toda a comunidade, orar. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Depois, aí Jesus chama os 12 discípulos e dá o poder de expulsar espíritos, curar todo tipo de doença. Aí nós temos os nomes dos discípulos. Interessante, me chama a atenção o Pedro na frente, todo o nome dos discípulos. Judas Iscariotes está incluído porque ele era um dos discípulos. Já destacado, aquele que o traiu, porque pensemos que o Evangelho de Mateus está escrito 50 anos depois da morte de Cristo, da ressurreição, mais ou menos pelo ano 80. O Evangelho de Mateus é dirigido a uma comunidade formada, sobretudo por pessoas que vinham de origem judaico. Por isso, o texto bíblico e todo o Evangelho de Mateus está cheio de citações do Antigo Testamento e referências a textos dos profetas, dos salmos, do Pentateuco, porque a comunidade conhecia essa palavra. A esses 12 ele os envia, e os envia a ir em primeiro lugar às ovelhas perdidas da casa de Israel. O povo que deveria estar na espera do Messias. E lhes pede ir anunciar a eles o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. É o próprio Deus presente no meio da comunidade. Esse é um anúncio. Deus está próximo. Deus está no meio de nós. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. A força dessa palavra dirigida nesse o que o texto diz. Então, claramente, vemos esse afunilamento da multidão aos discípulos, aos 12, que envia com uma mensagem. A mensagem de ir, dizer que ele está no meio, que Deus está no meio, com todo o poder de realizar o projeto de Deus no meio da comunidade. Passar ao momento da reflexão é voltar a perguntar no que o texto diz para mim, para nós, para a comunidade, para nosso tempo, para este tempo no qual nós estamos vivendo, que estamos atravessando, tua família, tua casa, a comunidade eclesial. Então é o momento da reflexão. Nesse momento da reflexão, aí eu me aprofundo nesse ver de Jesus, eu tinha destacado o que disse o texto, e eu destaquei a palavra ver, multidão, compaixão, sem pastor, ovelhas perdidas, abatidas, são as palavras que eu destaquei quando o texto diz. Agora eu aprofundo e me pergunto, o que o texto diz para mim? Será que eu enxergo, eu vejo as multidões? A quem eu estou enxergando hoje? Estou vendo a dor do povo? A dor, a necessidade, o abatimento, a desorientação de que está perto de quem mora junto comigo, da minha comunidade, da pastoral, do grupo. O que eu vejo? Vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas. Qual é a minha atitude? Eu me compadeço, eu critico demais? Qual é meu sentimento para com as multidões? É de pena? É de solidariedade? Eu me aproximo, fico longe? Jesus sente compaixão, como aquele samaritano sentiu compaixão daquele que
tinha sido golpeado no caminho. Um samaritano se aproximou, sentiu compaixão e curou das feridas. Aqui também Jesus é o bom samaritano que se aproxima da multidão, sente compaixão e enxerga elas como ovelhas que não têm pastor. Aqui Jesus convida aos discípulos a sentir compaixão, a ver o povo, a multidão como a messe ao qual somos enviados, ao qual os discípulos são enviados. A messe grande, os trabalhadores são poucos. Eu me sinto trabalhador convidado, eu me sinto chamado por Deus, porque é Deus que chama. Sou eu que escolho e digo que sim, mas é Deus que chama em primeiro lugar. Jesus chamou os apóstolos. Não estou só por minha vontade. Às vezes eu sinto que posso até dizer, eu estou fazendo as coisas porque eu quero. Você está aqui porque Deus te chamou em primeiro lugar. Isso é muito forte para mim. O texto diz que é Deus que me chamou. Não sou eu que estou fazendo isso por voluntariado ou por vontade, porque minha vontade, quando eu quero, quando eu gosto, quando tenho tempo, quando me sobra espaço, quando me dá vontade. Aí leio o texto e digo, Deus me dá poder, confia em mim. Dá poder para ir curar, libertar os outros. Ele confia, me chama para uma missão. E a missão é dele, o povo é dele. As ovelhas são dele. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Eu gosto muito de pensar e sentir, e cada vez que ouço isso no texto bíblico, eu sinto que é um chamado à minha vida. Eu vejo muito a vida como um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que nesses caminhos devo anunciar sua palavra, sua presença. O reino de Deus está próximo. É o conteúdo do meu anúncio. Será que eu anuncio outras coisas que não é que não sou a presença viva de Deus? Será que me vejo tentado a anunciar coisas que não são Deus e são leis simplesmente? São caprichos, conceitos, costumes, e não a presença viva de Deus. O reino de Deus está próximo, e isso se dá em atitudes concretas. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, curai os doentes. Deus me dá esse poder, sim, de curar, de ressuscitar, de dar vida. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. São ações, não é só boa vontade, são ações concretas de libertação, são ações concretas de compromisso com o povo ao qual eu sou enviado. De graça recebestes, de graça devo dar. Não posso fazer meu serviço como um pagamento, como depois uma exigência a Deus. Oh Deus, estou te dando tanto, o Senhor me poderia oferecer em troca tal coisa. Não, de graça eu recebo. De graça recebo a vida, a libertação, o chamado é de graça. De graça devo dar. Que essa palavra em mim vai ecoando, vai me transformando. E essa palavra que estou refletindo, o que o texto diz para mim, já me faz passar para o terceiro momento de oração. O que digo para Deus? O que o texto me faz dizer a Deus? Obrigado, Senhor. Obrigado por teu chamado. Obrigado por enviar-me. Obrigado por dar-me o poder que vem de ser filho de Deus. O Senhor me chamou a ser filho. E esse poder é grande em mim. Obrigado. Te agradeço, Senhor, e te peço, Senhor, que venhas a fortalecer minhas incapacidades, que venhas me capacitar. O Senhor escolhe e capacita seus escolhidos. Obrigado. Tem compaixão às vezes das minhas fraquezas, do meu cansaço, das minhas desculpas.
a oração seja forte em mim. Venha, venha a nós o vosso reino, reino que devo anunciar. Venha. Faço minha oração. Ó Pai, pelo batismo, nos chamastes a ser vosso povo para celebrar vosso nome a cada momento e anunciá-lo a todas as nações. Concede-nos ser um sinal da tua presença no mundo. Ensina-nos a viver a comunhão, servindo a todos meus irmãos. Deus, confiais a nossa fraqueza o anúncio profético de vossa palavra. Sustentai-nos com a força do Espírito Santo no cumprimento dessa missão. Assim nunca nos envergonharemos de nossa fé, mas seremos capazes de confessar com toda fidelidade a grandeza de vosso nome diante de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Feita a oração, nesse momento me deixo abraçar por Deus. Me deixo transformar por Deus. Eu me pergunto como esse texto me leva a contemplar e a agir. Qual o compromisso que esse texto me leva a ir ao encontro, a anunciar seu Evangelho. Que Deus me coloque no caminho de meus irmãos, no caminho do mundo que está esperando a boa notícia, o anúncio alegre da boa notícia do reino. Que Deus nos abençoe, que Deus te proteja e te faça viver esse dia na sua presença, iluminado por sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feita a oração, eu